Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Sábado, e se você recebeu a notificação porque você está inscrito, já ligou o nosso sininho, curte todos os vídeos, você já sabe que tem Dopaminas no ar. Mas olha só, último episódio de Dopaminas no ano de 2024, a temporada 4 acaba hoje. E daí, só em 2025, com um novo cenário, com novos temas, novos dopaminas, minis, todos que a gente puder encontrar por aí, arrebanhar para cá, porque Dopaminas fica novembro e dezembro rodando o Brasil, fazendo episódios de final de ano. Você, na sua empresa, quer levar as minas para dopar todo mundo na sua empresa? Ou no seu super evento, conte conosco. A gente vai estar justamente dedicado a isso nos 2 últimos meses desse ano. E 2025 a gente volta totalmente renovada para tocar aqui no Nada Trivial e nas plataformas de podcast esse programa que já virou uma preferência nacional. Tá bom. Municipal, quem sabe. É isso. Vou chamar a dona disso daqui, vinheta, e ela explica para vocês tudo isso. Oi, gente, tudo bem? Último episódio de 2024 de Dopaminas. A Carla tá atacadíssima hoje, vai ser uma doideira daquelas, até porque é o tema que a gente escolheu, não é fácil. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Espero que você já me conheça essa altura do campeonato, gente. Não é possível isso, mas vamos lá, rapidinho. Ana Flávia, filósofa. Trabalho com polimatia, que é a arte de conhecer muitas coisas ao mesmo tempo, algumas melhores, outras piores, mas fazer alguma coisa de útil com isso. E Dopaminas é isso. Quando a filosofia encontra a tecnologia e a neurociência para a gente tentar botar ordem no caos do mundo. Dopaminas tem 2 únicos combinados. Para a gente começar rápido, primeiro, estado de suspensão de crença. Gente, o que isso significa? Guarda o que vocês acharem interessante, joga fora o que vocês não acharem interessante, mas se abram, deixem espaço para o novo entrar. E para isso a gente precisa suspender a crença naquilo que a gente acredita e conhece. Esse é o primeiro combinado, conto com vocês. Segundo combinado, conto mais com vocês ainda. Eu e a Carla, às vezes, a gente faz a temperatura subir. Ela tá meio cansada hoje, tá capaz do nível de impaciência da bicha. Ah lá, cara, a cara. Desmontou até o layout. Nossa, hoje eu tô quebrada. Ela tá quebrada, e assim, quando ela tá quebrada, ela fica mais arisca ainda. Eu tô mais felizona hoje, então vambora. E às vezes a gente briga, assim, não é pra tomar partido, se for pra tomar partido de sempre. Toma o meu, porque ela é popular o suficiente, ela não precisa, mentira, ela precisa do amor e do carinho de vocês, principalmente hoje. Mas não tomem partido, porque depois que a fervura passa aqui, a gente dá risada, se abraça e vamos que vamos. E sim, esse é o último Dopaminas de 2024, a gente vai ficar novembro e dezembro, fazendo Dopaminas ao vivo em empresas, em locais, né? Então, se vocês quiserem Dopaminas ao vivo, aproveitem, porque 2025 a gente volta para dentro do estúdio renovado, guarda-roupa renovado, diz que vai ter personal stylist aí no meio do caminho. A gente tá precisando, só tá faltando patrocínio. Então, né, gente? Personal stylist, L'Oreal, é nós aqui, né? Eu volto loura, se a L'Oreal quiser patrocinar a gente, não tem problema. Ai. Vocês querem que as dopaminas tirem o grisalho? Chame a L'Oreal. Então, eu tiro só se a L'Oreal patrocinar. E aí, galera, vamos fazer no último episódio. O episódio anterior foi sensacional. Se vocês estão acompanhando o canal, vocês devem ter visto. Eu, particularmente, amei o episódio. Foi lindo, foi um episódio sobre mitos. Por que dos mitos estarem desaparecendo hoje em dia? Qual é a necessidade que a gente tem de manter a nossa relação, a nossa psique saudável, individual e coletiva, através da persistência dos mitos da nossa vida. Tanto quanto os mitos que estão desaparecendo, a gente tem outros fenômenos que estão aí presentes, não tão latentes, mas agora estampados na carinha da gente no nosso dia a dia. Depressão, solidão e ansiedade. Para mim, são os 3 eixos aí de conversas e diálogos, as 3 epidemias do século XXI. Depressão a gente falou en passant, nós não vamos falar hoje disso aqui, até porque não é para ser um episódio triste, é para ser um episódio cabeçudo daquele, vocês se preparem, pega o livrinho, anota o caderninho, vai ter as referências no final. Então a gente vai focar em ansiedade. Eu gosto de atrelar ansiedade e solidão, porque eu acho que é um troço que tem aí alguns pontos de engate.
A Carla talvez puxe mais para o tema da solidão, e a solidão eu comigo mesmo. O que que é isso? Mas eu vou começar o Dopaminas, Carlinha, se você estiver de acordo, fazendo o que eu sempre faço. Que é dar uma definição. Eu acho que etimologicamente é sempre bom fazer o solo comum, onde que a gente está Mas eu pisando. já deixo a sedução pingada, porque hoje tem o nosso dopamino. Tem o dopamina, O verdade. Hoje tem dopamina que todo mundo Paulinho. adora, que Hoje elogia, escreve nos comentários, pedem para você deixá-lo falar, ficam é bravos com você porque comigo, você né? interrompe Interrompe o o Paulinho. E Paulinho. que de Paulinho não tem nada. O Galalau tem quase 1,90 m, né, meu? Vai entender esse povo, é Paulinho. Aham. Gente, e aliás, foi sugestão do Paulinho o pedido desse episódio. Ele anda lendo alguns autores aí, nas crises de procrastinação dele, ele anda lendo alguns autores mais densos sobre o tema, e ele pediu para a gente falar sobre ansiedade. Acho que é um tema bom para a gente fechar o ano em grand finale, um grande estilo. Vamos começar. Ansiedade, Carlinha. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, de apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. A definição ela não é uma definição muito agradável, né? Até porque ela traz só características, quem sabe, negativas desse processo, né? Legal. Então nós vamos puxar a ansiedade sobre vários aspectos hoje, mas você já tinha ventilado e me canelado aqui, né? Porque gente, ela tá canelando hoje, né? Ela tá me dando um chute aqui, minha meia, o negócio tá meio esquisito Não, não hoje falei aqui. da sua meia, Agora ela vai falar lá, minha meia. Ó, ela quer gente. falar da meia, o que eu vou fazer? Não, é assim, o tênis dela é verde, a minha meia que é problema. Mas Não, vamos pessoal, lá, e o pior, olha só, vamos que você quer arrumar essa coisa, é o seguinte, o episódio passado, ela estava exatamente com esta mesma meia, e eu deixei ela passar o episódio inteiro e não falei. Olha, produção, pega a meia Isso- aqui, ó. O pior, nossa, impressionante essa Supi, meia. tem a O Sup, problema é tem que a meu tênis é um problema, essa meia tá, Superstore, meias legais, a gente também você me aceita, deixa né? ansiosa com isso. Boa. Então, já que falando de ansiedade, nós estamos tentando fazer uma coisa ficar legal. Ansiedade catalogada aqui parece algo desagradável, mas você já não está muito de acordo com Não, isso, não tô, né? não Por tô. quê, Carla? Qual é a raiz agradável, necessária ou biológica da ansiedade? Por que a ansiedade é boa? Olha só, até vai ser interessante, porque quem sabe eu vou aproveitar essa nossa conversa para colocar na pauta um problema que a gente tem, diria quase técnico, na compreensão de qual é o papel do sistema dopaminérgico, né? Fala-se muito da dopamina como neurotransmissor, como um sistema de recompensa, como um sistema de bem-estar, né? Então, eu sinto prazer, então eu libero dopamina porque eu estou sentindo uma recompensa daquela situação e tudo mais. Isso não é assim tão simples, porque, na verdade, quando você vai vivendo situações que você experiencia conquistas, alcances, ou minimamente que você diminua algum desconforto, porque tanto faz se você diminui o desconforto, se você ganha alguma coisa confortável ou gostosa, a dopamina, o papel dela é marcar tudo o que estava no entorno daquela situação. De forma assim, pragmática e concreta em algumas situações, que lugar, que pessoas, que circunstância, que barulho, que som, que cheiro, e outras coisas mais abstratas, do tipo, o que foi dito, ou qual é o clima, ou qual é a circunstância que está posta aqui. Vou dar um exemplo. Ah, você conhece uma pessoa, você acha ela interessante, aí vai começar a rolar aquela sedução. Se houver uma perspectiva de que vai rolar alguma coisa, começa a subir uma dopamininha, assim, por causa desse clima. E eu vou começar a viver uma situação de tentar buscar que comportamento eu executo para realizar, to realize, entendeu? No sentido mais amplo, tipo, como é que eu consigo fazer, e tornar isto real. E isso é a ansiedade. A sensação de ansiedade que a gente tem também tem a ver, não só com será que eu vou ser capaz de fazer o comportamento necessário para me livrar dessa situação de perigo, que está na tua definição, né? Ou desconforto. Algo que eu quero evitar, mas também se eu serei capaz, porque olha que coisa interessante, as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas no exato momento que a minha capacidade humana de produzir relações de causa e consequência no mundo, inclusive de médio prazo até longo prazo, diferentemente dos animais que conseguem fazer isso no curtíssimo prazo apenas, né? Por isso que você consegue adestrar um animal, porque ele entende que aquele comportamento que ele está realizando está bem próximo dele ganhar um petisco. E quanto mais próximo está o estímulo da recompensa,
mais facilmente você produz esse sinal de memória. Então, o que é a ansiedade? Inclusive, a ansiedade que a gente pode observar nos animais também. Eu estou vivendo uma promessa ou de diminuir o meu desconforto, ou de aumentar uma performance qualquer, pode ser um alimento, pode ser uma situação social, pode ser N circunstâncias. Tudo isso vai ser marcado com um drive de dopamina. E na presença da dopamina, nós temos essa sensação de força, intensidade e dinâmica para alcançar aquilo, né? Dá para chamar isso de ansiedade. Então, diferentemente do que uma parte das pessoas pensam, a dopamina não está marcando fenômenos de recompensa, ela está marcando fenômenos de ansiedade. Isso é uma antecipação? Tá. É uma antecipação. Porque você já viveu situações, e às vezes você não precisa ter vivido uma situação exatamente igual. Você pode, como a gente tem um sistema de atribuição de valências, que é o sistema emocional, e ele é generalizante, você pode apenas reconhecer elementos antecipatórios que já estiveram presentes em outras situações. Basta você reconhecer 2 ou 3 coisinhas ali que te remetem àquela situação. Vou te dar um exemplo. O indivíduo fica abstinente de droga um tempão na vida dele e tal, fica 6 meses em recuperação, papapá. Daí ele sai da clínica e vai voltar para casa dele. Esse é um dos momentos mais dramáticos da recuperação de qualquer adicto, de qualquer tipo de vício. Porque a hora que você volta para o ambiente onde você estava, começam a surgir os drives de oportunidade. Então, se eu sair daqui agora e for no bar, o pessoal está lá cheirando ou está bebendo. Se eu for na casa de fulano de tal, capaz que tem uma galera lá jogando um carteadinho, tomando uma e cheirando pó. Então, eu remonto situações que eram situações possíveis de eu entrar em contato de novo com aquilo. E isso vai aumentando a dopamina, me empurrando na direção daquele comportamento. As pessoas têm dificuldade de perceber o quão cruel é dizer que fulano de tal não tem força de vontade, porque no fundo, o que vai se manifestar como força é justamente esse desejo. E esse cenário é o cenário da ansiedade, que é enquanto eu não realizo, eu vou botar força para que aquilo aconteça. Mas acho que ainda tem um problema, que é pior do que esse, que é o ponto da gente achar que a gente não é mais capaz de antecipar. Então, eu não sei se você vai querer chegar lá, mas isso é quase como um transtorno de ansiedade, porque eu não me sinto potente o suficiente para, a partir da minha ansiedade, tornar real. Então, é um looping de desconforto. Não sei se a gente consegue chegar lá, mas eu quero, vamos ver se a gente consegue caminhar. Tem uma coisa só que no final da nossa trajetória eu queria ver, porque a gente pode tratar a ansiedade, e talvez é o meu convite para a gente tratar a ansiedade aqui, em alguns aspectos diferentes. Existe essa ansiedade individual, essa ansiedade, eu vou dizer assim, com marcadores biológicos estritos, que é isso que você colocou em cima da mesa, que é desencadeada por N coisas, que eu acho que a gente pode trazer isso também. Existe um sentimento de ansiedade difuso, coletivo, em relação, a gente conversou muito sobre isso, a gente está vendo ansiedade climática acontecendo agora, as pessoas estão pirando por conta de ansiedade climática. Gostaria de trazer isso na roda também. E a gente... Mas, dentro do que eu te falei, essa ansiedade climática que você está falando não está mais perto do transtorno? Não sei, porque você tem que me dizer isso. Não, tô chutando aqui, jogando a bola na mesa, daqui a pouco vem o dopamina aí, ele resolve tudo isso. Mas o que a gente está vivendo, né, efetivamente, nessa perspectiva da ansiedade, de tudo que a gente está compreendendo, é que a ansiedade positiva é aquela que eu consigo me mobilizar e eu busco recursos e alcanço. E o transtorno é o looping que eu fico, porque ainda que eu queira, ainda que eu tenha expectativa, ainda eu estou vendo meu colarinho ali, já posso pôr tudo para dentro, o diretor? Sim. Muito obrigada. Então, tudo para dentro. Então, essa perspectiva de quando a gente faz uma questão de transtorno é que eu estou acreditando que quando não é um transtorno, eu acredito que eu alcanço, eu me mobilizo, eu faço minhas atitudes naquela direção e vou alcançar. Não em 100% das vezes, mas tem uma taxa de sucesso que é considerada saudável, vamos dizer assim, né? E eu acho que o transtorno vai começar a vir de um lugar do tipo, eu não sei qual é o tipo de recurso que eu teria que ter para alcançar, eu estou fazendo várias tentativas, estou me frustrando e, na verdade, estou achando que eu estou patinando e já não tenho mais a crença
de que há algo que eu possa fazer que resolva isso. Então, ao invés de eu estar mobilizada em mudar, eu estou presa em sentir a ansiedade. Tá. Esse acho que é um ponto que valeria a pena a gente trabalhar. Tá. E tem ainda um terceiro ponto que eu acho que não sei se você já quer explorar de saída ou não, é o quanto dessa excessiva quantidade de tempo ou de esforço preso nesse, e aí estou falando de indivíduo mesmo, tá? Preso dentro desse âmbito de transtorno, não vai te gerando uma progressiva dessensibilização. Então, assim, é uma coisa que, do ponto de vista. Desesperança. Desesperança, não, eu diria dessensibilização. E aí eu quero saber se, do teu ponto de vista, a gente consegue chegar nisso. Talvez o Paulo ajude a gente nesse processo. Você Porque está falando de anedonia? anedonia, é uma mistura de anedonia com desesperança, mas mais do que isso, é uma dessensibilização em relação a mim, mas é uma dessensibilização em relação ao outro também. Então, você imagina que eu estou exposta continuamente dentro de um processo ansioso, que acaba se tornando, por muitas vezes, se expressa por compulsividade, seja de beber, seja de jogar, você colocou. E eu estou presa dentro dentro desse contexto, eu não saio dentro desse contexto, estou navegando dentro de mim o tempo todo, eu estou em contato só com a minha subjetividade, comigo, com o meu sofrimento, com a minha dor, comigo, com o meu sofrimento, com a minha dor. Chega um momento que eu canso de lutar com aquilo, mas eu fiquei durante tanto tempo mergulhado dentro de mim que eu perdi a relação de me tocar pelo que está acontecendo fora de mim. Então, nada do que acontece no mundo, de alguma maneira, me toca. Ou tudo aquilo que me provocava ansiedade, excesso de post, excesso de like, excesso disso, excesso daquilo, eu vou criando uma casca em relação a isso, que por conta de uma ansiedade excessiva, acaba me afastando do mundo. Então, eu me dessensibilizo ao fenômeno externo. É possível isso também? Eu acho que sim, mas eu acho que quando você começa a falar disso, você está caminhando para o lugar que você disse que você não ia, Que é? a depressão. Beleza. Beleza. Mas estão ali, né? Coladas, Sim, lado a lado. sim, Tá sim. bom. Não E vamos que entrar pode na levar depressão. e que pode levar nesse quadro a uma hipersônia, Uhum, né? Que é o cara dorme, 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 ou uma insônia, uhum. enquanto ele ainda está tentando sair desse looping. Mas os sentimentos embotados é de uma depressão ansiosa. Tá. Esse é o ponto. Beleza. Então tá. Paulo, eu vou convidar você para entrar muito rapidamente, porque aí agora eu quero fazer já começar hoje a fazer um bate-papo. Nós, por enquanto, Paulo, não vamos entrar ainda na sociedade da ansiedade. Nós Tá. estamos falando da pessoa da ansiedade. Escreveram um livro, né, sobre isso agora. O quê? Tem um livro que chama Geração Ansiosa, né? Sim, do Jonathan Haidt, né? Mas não é nem, assim, porque ali é especificamente redes, aquele lugar onde a gente já teve, talvez a gente não tenha que entrar muito hoje, tá? Nesse sentido, eu queria, Mas Paulo, não é estranho denominarem num dado momento que uma geração inteira. Eu entendo qual é a razão para isso, mas que uma geração inteira esteja num mood único. acho que não é uma geração inteira, mas é um grande número de pessoas o suficiente para gerar um zeitgeist, um espírito do tempo, Carlos. Mas num mood único, assim, não- inclusive na Eu relação com a rede. Não sei, Paulo, o que você acha? Boa noite, Paulinho! Então, olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depender do horário que vocês estão nos assistindo. Eu gostaria de começar com um aspecto muito interessante que a Carla colocou, que é o aspecto da antecipação. E por que eu quero falar sobre isso? Porque o processo do que você trouxe, Ana, sobre a ansiedade ser uma marca do espírito do tempo, ela faz muito sentido no sentido de que as tecnologias da informação, elas sequestraram o funcionamento neuroquímico da produção da ansiedade em relação a nossos padrões de consumo e produção de informação. Se a gente pensar do ponto de vista econômico, e a gente pensar hoje, se a gente está consumindo e produzindo coisas, a gente diria que a gente está produzindo, na verdade, mais informação do que coisas. E por que isso é interessante? Porque a produção da informação, e por que ela está relacionada com a ansiedade aqui, ela é chave. No seguinte sentido, quando a gente está produzindo informação e quando a gente está consumindo informação, a gente deixa de adquirir uma capacidade de narrar. E a narração, ela tem um aspecto de produção da história, que consequentemente está relacionada na nossa orientação
orientação individual, na transitoriedade do tempo. E então, o que isso significa? Significa que assim como os objetos estão para o espaço, né? Eles estão localizados em função de um espaço. Para Byung-Chul Han, que é esse filósofo, a narração ela vai estar relacionada a uma localização temporal. E isso é importante na medida do quê? Se a informação ela é imediata e ela está relacionada com esse processo da expectativa, isso é de certa forma, uma antecipação, me corrija, Carla, se eu estiver errado. Essa expectativa, ela gera o quê? Aquilo que é novidade. A informação, ela está gerando, ela está no drive daquilo que é novo, daquilo que vai te gerar uma recompensa de novidade. E a narração, ela não trabalha dessa forma. E a ansiedade, uma vez que nós deixamos a narração de lado e nós começamos a consumir e produzir de forma excessiva informação, o que acontece em última instância é um fatiamento do tempo. O tempo ele deixa de ter a sua propriedade cronológica, que vai dar sentido para a gente em relação ao processo de planejamento, o início, o meio e o fim. E esse sentido de início, meio e fim, que está relacionado com o processo de planejamento, ele se torna contingente, ele se torna caótico. E nessa produção do caos, o que a gente gera é a incapacidade de antecipar. A gente não antecipa mais. Porque na produção de informação que não obedece à lógica temporal, que não obedece à lógica cronológica, a gente perde a nossa localização de transitoriedade em função do tempo. Então, o que em última instância, a ansiedade parece ser? Ela parece ser uma incapacidade de produções narrativas que nos coloca posicionado em um tempo que faz com que a narração empobreça e que, em última instância, gera ansiedade e angústia. Porque em que tempo eu estou, como eu produzo sentido para as coisas que eu faço e como que eu antecipo aquilo que nos ameaça. A gente não tem mais esse processo de antecipação no paradigma da produção de informação, como a gente tinha antes na era pré-tecnologia da informação. Então, eu gostaria de começar com isso. Caraca, faz muito sentido isso. Isso é a Sociedade da Narração do Byung-Chul Han? Que livro Isso que é é dele? uma intersecção entre os dois livros dele, que é Não Coisas Não Coisas? e A Crise da Narração. A Crise da Narração. Esses dois livros Tá. estão muito intimamente relacionados. Mas, o Paulo, vamos entender uma coisa. Até o momento em que a gente se emancipa, vamos dizer assim, através da nossa capacidade de relacionar causas e consequências, que parece ser, em alguma medida, exclusivo do ser humano para um determinado delta de tempo, né? Se a gente estiver falando num delta de tempo curtinho, vários animais vão poder conciliar relações causais entre fenômenos. Mas com um tempo mais dilatado, né? Onde eu tenho que prever coisas que vão acontecer num range de horas, ou dias, ou meses, a gente teve que ir maturando, inclusive, a nossa capacidade de contar histórias. A narração tem muito a ver com eu saber como é que as coisas vão se encadeando e o que eu posso esperar daquele encadeamento de coisas que está sendo proposto. Então, você está querendo dizer que a gente está perdendo essa capacidade para ficar, quem sabe, com uma sugestão de narrações que são de terceiros? Não, eu acho que não. Não. Mais do que isso. Deixa eu pegar aqui, Paulo, aí você me corrige se eu estiver errado. O que o Paulo está falando é que a gente está vivendo uma hiperfragmentação e perda da linearidade no tempo. Causa e efeito dentro de uma narração. Mas aí é Mas de uma Carla, maneira é assim, sensacional. é o rola para cima, né? O tempo todo. Não é só o rola para cima, é Pior o que tudo. pode ser. É o tempo. Porque o que acontece? Um espaço de tempo, uma informação pela instantaneidade, eu acho que a palavra é isso. A instantaneidade na qual aquilo é jogada, não tem nem um antes, nem um depois. Aquilo vem, acontece e no segundo seguinte já desaconteceu.
Como é que fica causa e efeito entre uma coisa e outra? Como é que eu marco o tempo? Eu marco o tempo numa contação de histórias? Pode ser um comercial, pode ser um filme, pode ser uma página Você lida. percebe que na hora que o É isso indivíduo assim. está ali rolando aquele negócio, acabou de me cair uma ficha aqui, vocês veem se eu não estou ficando louca. Na hora que o cidadão está ali rolando aqueles vídeos curtos, ele está com excesso de presente, então. Total. Ele só vive no Sim, presente. ele fala isso no livro, mas ele vai dizer que a narração é diferente do story. E ele usa essa palavra story para fazer uma analogia com o Instagram. Sim, para Porque a zoar. Tem que ter o produção pé. da história que o Instagram ele tá pedindo de você é algo descartável que só existe no tempo imediato. Nossa E uma vez que Senhora. ele se torna descartável, você não consegue gerar memórias. E aí o que que acontece? Ele vai dizer que sem essa produção de memória, você tem a crise da identidade. E é interessante a ironia, porque a gente está vivendo no identitarismo, né? Nessa produção de identidades diversas, mas o que ele está dizendo em última instância é que essas identidades produzidas pelas redes, elas não são identidades, porque para você ter identidade, você precisa ter duas capacidades, que é memória e reflexão. E a lógica da rede social, ela não trabalha nem com a memória e nem com a reflexão. E mais do que isso, ela não trabalha nem com o passado, nem com o futuro. A relação de causalidade, de causa e efeito, ela se dá no tempo, Carla. E o tempo precisa de tempo. A gente fala muito de tempo, mas uma coisa que a gente está tirando do tempo é o tempo. Então, o que acontece? É uma sucessão de fragmentações, e aí o que acontece? O indivíduo vive naquele input, e eu acho que é uma dos grandes vetores, se não sem sombra de dúvida, o maior vetor, mas não o único, o maior vetor de ansiedade é a perda de sentido Ana, do do que tempo. você está falando? Você chamou de vetor de ansiedade, a gente está fazendo um episódio sobre ansiedade. Mas olha só, pessoal, pode ser que a gente esteja diante da morte da ansiedade. Ela desaparece porque ela se extingue dentro desse processo também, mas aí cai nessa insensibilização que eu te falei. Então, mas aí a essa sensibilização pode ter uma outra causa. Aham. Que não é o fato de que eu não estou conseguindo tornar real, mas é porque eu já nem quero mais sonhar com isso, eu já nem tenho mais um real que eu quero construir, E tem um ponto aí. porque ele está me atropelando o tempo inteiro pelo tempo Tem um presente. ponto aí. E aí eu vou Tem botar, um ponto. eu vou botar mais um ponto nesse angu, já que Sapolsky. virou completamente o que eu tinha Sapolsky. planejado com o episódio para variar. Deixa eu só terminar aqui e vou voltar para você. Qual é a entidade que não tem nem passado nem futuro, que toda vez que liga e desliga, ela é 100% tempo presente? Qual é a entidade que toda vez que liga e desliga é sempre... É tipo aqueles enigmas, o que é, não sei o que É lá. uma coisa que você estava olhando agora há pouco com o Luan. Inteligência artificial. Eu ia falar isso. Inteligência artificial não tem passado, não ia tem falar significado de futuro, ela é puro presente. E onde a gente está... Mas aí então Nicoleles deu uma dentro, hein? Mas, de novo, gente, que eu vou fazer? Porque ela não episódio... pensa, a IA não pensa, né? Não, que eu vou fazer? a IA não pensa, Não, ele mais deu- do que isso. Ela liga e desliga, ela não tem o sentido de passagem Não, do ele tempo. deu Pra ela, uma dentro milhão, porque ele tá minuto é dizendo- uma coisa. Ele está dizendo que nós vamos ficar à imagem e semelhança da IA. Mas, desculpa, Nicoleles, eu já falei isso há mais ou menos 2 anos. Está escrito na minha tese que o Paulinho leu. Sim. Sim. É, Sim. de certa forma, Nessa sim. base? Nessa base. A gente não está criando... Ainda bem que a gente está A encerrando gente não tá dopaminas criando- hoje, porque a eu gente tô não- indo embora. A gente não está criando um ser, porque né? Deus ou os deuses nos criaram a sua forma e a sua figura. Nós estamos criando um Deus que vai nos modelar na sua forma e na figura. Eu quero descer, pessoal. Desce. Mas, ó, Paulinho, eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar Tenho. disso, mas a gente já falou um pouquinho de ansiedade, então complementa que eu vou puxar Tá. já vou puxar um outro Beleza. babado. Essa na questão da sequência. dessensibilização é algo que o Robert Sapolsky ele coloca na definição de ansiedade pós-moderna, porque ele vai dizer que a lógica da ansiedade pós-moderna não é uma lógica de ansiedade tradicional. É porque para ele o transtorno de ansiedade tradicional ele está relacionado com o sistema de luta e fuga do sistema nervoso autônomo. E, na verdade, esse sistema de fuga ou luta, ele sempre está focado naquilo que ele é orientado ao objeto da ameaça.
Quando você não tem esse objeto de ameaça, você fica num estado de, entre aspas, hipervigilância. E aí o que acontece? Os problemas da pós-modernidade são problemas deslocalizados, porque o Difusos, grau de difusos, difusos, exatamente, por conta do genéricos, nível de amplos. complexidade da organização civilizatória que nós construímos. E essa difusão dos problemas em função dessa complexidade, ela gera essa deslocalização do alvo daquilo que nos ameaça. E ele vai dizer que esse processo crônico de deslocalização da ameaça gera o que para ele chama, isso aqui é mais, segundo ele, tá? Eu não li os artigos de referência que ele fala, mas porque ele mesmo diz que isso é algo subteorizado, ele utiliza essa palavra, é algo subteorizado. Ele chama de congelamento, que é uma interface entre a ansiedade e essa questão que você disse, que é a desesperança aprendida, que está relacionado com burnout e depressão. Porque quando ele chama isso de congelamento, o que ele está dizendo é que você, por não conseguir localizar a ameaça, sofre o dano da ameaça. Porque o processo da hipervigilância é o processo do dano. E aí, no final das contas, o que você tem é a desistência de tentar se proteger, porque o custo energético para hipervigilância, ele esgota a sua Você capacidade morre. de atenção. Você Exatamente. literalmente morre. Você vai pro canto e morre. O que o Sapolsky fala Exatamente. E ele depois de diz muito que a congelado, você natureza vai da pro canto e ansiedade morre. pós-moderna. O É corpo isso. Aí ele diz desiste. que a natureza pós-moderna está atrelada a isso. Mas aí eu só posso me desculpar porque eu falo isso há mais de 20 anos. Paulo, mas é assim, e na visão do Sapolsky, eu li esse artigo que você falou, É que essa sensibilização. ele está usando o termo congelamento por conta da origem do freezing, né? né? O freezing é uma estrutura de estresse bem conhecida, que é a falta de recurso. Uhum. O indivíduo entra em freezing e deveria ser um freezing, na natureza deveria ser um freezing momentâneo. Mas você cronifica esse freezing. Isso, esse é o ponto. E aí, na cronificação do freezing, você primeiro tem aumento de cortisol, adrenalina, etc e tal, o que ainda mostra que você está vivo, o que ainda mostra que seu corpo acredita que pode se adaptar àquela situação, que teria algum caminho para sair. Como você não consegue se adaptar a esse... O cortisol cai, e aí que ele está falando que é a porta da depressão e do burnout, né? Então, que é o caminho. Paulo e Carla, um pouquinho antes do Paulo entrar ao vivo, da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando que um dos maiores eventos que, no meu modesto e singelo ponto de vista, a gente consegue ver isso expresso claramente, é a ansiedade climática. A gente vê as pessoas literalmente entrando em parafuso, e eu não estou brincando, as pessoas estão entrando em parafuso, por quê? Porque a ameaça, ela é complexa, ela é difusa, ela é não localizada, você não consegue saber de que lado, de que aspecto, de que circunstâncias ela vai estar, você tem a percepção de que você está em perigo, você está numa situação que você não tem... Zero recurso, você não tem o recurso físico mesmo para sair daquilo. As pessoas estão literalmente entrando em pane por causa de ansiedade climática. Esse e ela é uma realidade. Esse pane é freezing. Porque freezing. Se esse pane fosse ataque ou fuga, que seriam as outras duas possibilidades, né? Você entra em freezing porque você não sabe se vai atacar ou se vai fugir. Se você tivesse uma resposta de ataque ou de fuga, você estaria resolvendo o processo ansioso. Ele estaria ciclando naturalmente. Né? Aí você pode entrar depois numa resolução, ou você pode entrar numa estafa, depois várias coisas vão acontecer. Agora, esse freezing contínuo, ele é à medida da falta de recurso para você tomar a decisão sobre o que você vai fazer. Quer dizer, é a percepção total de impotência que leva a uma apatia, e aí o transtorno de ansiedade é sério. Por quê? Porque você sente um estado ansioso, você percebe as mudanças no seu corpo, você adoece fisicamente, porque as coisas vão se acumulando e você tem muito pouco a fazer. Então, mas aí vocês estão falando da manifestação em um indivíduo. Beleza, concordamos, e me parece que ela pode chegar nesse ponto. Mas em uma sociedade? Porque é muito difícil uma sociedade sofrer o freezing coletivamente. Você ainda tem no composto do corpo, né, no corpus da sociedade, indivíduos que eventualmente escapam. Mas aí surge Messias, né? Então, aí vamos lá. Então, vamos lá. Eu não sei se é só o surgimento do Messias, mas sim, obviamente o surgimento do Messias é um dos sintomas, digamos assim, vamos colocar isso como sintomático. Alguns dirão que é a febre, outros dirão que é a febre que denota o problema, outros dirão que é a própria cura do problema, né? Olha como
como é complexo a localização, inclusive, do sentido da figura, de uma figura messiânica. Mas eu queria voltar, então a gente falou um pouco do indivíduo, mas eu queria alocar essa questão da ansiedade em um comportamento societário. Porque um comportamento societário, me parece que pré-freezing, a gente tem outras coisas a considerar aí. Tá? Então, se a ansiedade é o vetor que coletivamente está movendo aquele grupo, e a ansiedade, eu não sei até que ponto ela é a esperança que desistiu de si mesmo, se ela é o último fio do resquício da esperança ali no seu grau máximo a ponto de esgarçar antes da corda romper, porque eu ainda consigo enxergar, como você deu essa descrição do corpo, eu consigo enxergar ela nos movimentos societários. Mas ela me parece que ela está atrelada à ansiedade da sociedade, antes da gente falar do momento histórico que a gente está vivendo, a efeitos que são recorrentes e sintomáticos na história. Então, por exemplo, a ausência de narrativas foi o que o Paulo falou, um cansaço solitário, essa perda de comunicação e de empatia, não há mais o cansaço profundo, é só aquele cansaço do esgotamento solitário. Que mais? Uma sensação de retorno a uma vida selvagem, Carla, se é que existe isso. A vida selvagem é onde você não tem o espaço, seja do tédio profundo, seja o espaço reflexivo, você tem a resposta por impulsos, né? Por impulsos cada vez mais acelerados. E a hiperatividade. A hiperatividade societária me parece que está tudo isso daí. Então, fica a minha pergunta, e volta aí, Paulinho, por gentileza. Quais são, no ponto de vista de vocês, em um momento de uma sociedade ansiosa, uma sociedade da ansiedade, né? Quais são os principais sintomas coletivos que denotam que a gente está perigosamente perto desse processo? Assim como pessoas burnoutam, eu acho que sociedades também podem burnoutar, né? E a ansiedade talvez seja um dos principais pontos de observância aqui. O que você acha, Carla? Eu não sei se a gente consegue considerar a sociedade burnoutada, porque o burnout ele prescinde de ilusão, não é bem ilusão que eu queria falar, mas de utopia. Tá. Certo? Certo. Isso é uma coisa que eu coloquei ali. Até recentemente a gente teve aquele programa lá da Prioli, tarará, teve um corte lá de burnout que deu 680 mil visualizações, Aninha, o tema de burnout. Então, né, a sociedade está querendo ouvir falar e tal. Então, cada um de nós pode estar sentindo a pressão disso pessoalmente. E uma coisa curiosa que eu vi muitos nos comentários ali é que as pessoas querem ter burnout. Então, mas aí são as pessoas, não são Não, grandes peraí, movimentos deixa eu coletivos. entender. O movimento coletivo que eu estou entendendo é o seguinte: você tem uma aura de que se eu disser que eu estou burnoutada, passa-se um pano para tudo que está acontecendo comigo, percebe? Então, o burnout pode estar, nesse momento, nesse lugar que você está falando, pode estar sendo a busca que a sociedade encontrou para não ter que se defrontar com o desassossego de não conseguir construir uma vida social profícua. Coerente, profícua, justa, integrada, progressista em algum momento, mas muito pelo contrário, a gente conseguiu construir um ambiente onde a gente mais procura se aniquilar com a guerra, eu faria pouca meu pirão primeiro, né? Determinadas visões, tipo, vai acabar mesmo o mundo, vai acabar a água, vai acabar tudo, então o meu eu quero em dinheiro, você entendeu? E estou me mandando, eu quero ir para Marte, quero ir pra... Então as pessoas começam a ter essas reações que são egóicas e escapistas. Então eu acho que, como tendência, a gente vai ver uma sociedade cada vez menos unida. Eu não entendo um burnout como um fenômeno coletivo, né? Porque ele prescinde dessa história da utopia, e eu acredito que a sociedade também já está bem longe de uma visão utópica sobre nosso futuro, muito pelo contrário, me parece que é uma visão distópica, né? De que vai dar tudo errado mesmo, que deu tudo que faliu, mas eu entendo esse movimento de ansiedade como um movimento de luta pelo pouco recurso que se tem, inclusive psicológico. Então, a gente pode entender que a hiperatividade, porque alguém que está ansioso, você concorda que tem algumas características, algumas manifestações, características mentais e de ação, assim, e a sociedade também. A gente vê a hiperatividade, a hiperprodução,
a hiperbusca, ao mesmo tempo, no outro paradoxo, a insatisfação, a tristeza, o que quer que seja, explosões e espasmos de violência que têm que ser autocontidos, porque se eles encadeiam, a gente explode coletivamente, né? Sim. Hoje, mais do que nunca, a gente tem que encapsular as explosões de violência em lugares muito específicos. A gente não pode permitir nem um pouquinho, nem uma fagulha que faça essa violência virar sistêmica, porque senão, blum, blum, é um castelo de carta. Vai, Paulo. Então, eu acho que é interessante você falar isso, porque existe um ponto coletivo que pode representar a manifestação materializada da ansiedade num comportamento societário, que a gente pode chamar de ausência de ação. E aí, o que eu quero dizer com isso, tá? Isso aqui também vem do Byung-Chul Han, no sentido de que a disponibilidade das coisas em função das nossas necessidades, e aqui a gente tem o paradigma tecnológico que serve para quê? De que o progresso tecnológico, ele facilita a nossa vida e aumenta o nosso bem-estar. Só que ao passo de que essa facilitação ela ocorre e as nossas necessidades elas são atendidas, inclusive necessidades que a gente sequer antecipa, porque a captação de dados dos nossos biométricos, né, do nosso comportamento, ele está numa interface entre o inconsciente e a consciência que nós temos das nossas vontades. E nesse sentido, da tecnologia gerar esse excesso de disponibilidade, a gente deixa de executar a ação. Por quê? Tudo está disponível. A gente não precisa executar a ação para algo, porque a tecnologia antecipa a nossa necessidade e já disponibiliza essa coisa que nós poderíamos, inclusive, agir para conseguir. Então, a agência, ela termina diminuindo de tal forma que quando nós nos deparamos com essa necessidade de agir, a gente se sente extremamente sensibilizado por essa necessidade de ter que fazer uma agência em relação a alguma coisa. Então, existe uma sensibilização do processo da ação. E isso gera sofrimento, porque nós Paulo, estamos nos sensibilizando. Paulo, a abundância produtiva da IA vai ser uma Vai, bordoada Não é nessa só a vai, história. abundância produtiva da IA, é a abundância produtiva. Eu acho engraçado que a gente tem um resquício, você tem, o Ai, pessoal da Singularity, você tem, não adianta você dizer que você não tem, que você tem. O pessoal da Singularity tem, essa fé cristã, que o local originário do homem era o Éden da abundância. É uma fé cristã, só que vocês não colocam isso de uma maneira clara nem para vocês mesmos, porque originalmente, em momento nenhum e na história nenhuma do homem, só na religião cristã, a premissa foi de que a origem era o que é o lugar da... paraíso? A origem era explica o por Éden, que você acha a isso. origem é o lugar da abundância. Por que E você acha que essa é a mentalidade da SU? Eu não consigo ver. da Explica. Singularity, É. porque eles se colocam que é do nosso direito, que é do nosso dever e que o lugar da nossa felicidade é o lugar da cornucópia. A tecnologia é o lugar da cornucópia, é o local de onde sai tudo para mim sem o menor esforço. A cornucópia é o lugar do meu prazer. Não sei se a abundância lá é posta dessa forma, não do jeito que eu enxergo, de verdade. Eu só tenho um ponto nisso. Mas não, Que- deixa eu só terminar. Mas não importa se é uma abundância material, se é uma abundância de comida, se é a própria abundância de possibilidades. Ao nos dizermos uns aos outros claramente que as possibilidades são infinitas, que o céu é o limite e que nós estamos indo em direção a uma melhoria contínua, essa melhoria contínua é para nos levar para a utopia. A utopia é o lugar mais próximo que o ser humano pode conceber do paraíso que foi perdido. É uma narrativa, Carla, cristã até o último fio de cabelo. Então, é que para mim a abundância, a expressão da abundância que mais me interessa é a desmonetização. Não importa, ainda assim. Mas- Você não tinha compra e venda no paraíso, cacete? Não, mas eu digo que porque desta forma nós vamos poder garantir mais acesso. Você acha que isso não vai ser verdade? Quando garantir mais acesso, você tem certeza que as pessoas todas vão ser felizes? Não estou achando que seja prenúncio de felicidade. Então, Eu acho que a gente tem pouca oportunidade de felicidade, porque, inclusive, onde foi que eu vi isso que eu achei sensacional? Na poesia de Vinícius de Moraes. Nos anos 40, Vinícius de Moraes escrevendo dentro de uma angústia absurda, né?
você pensar no tempo histórico, Segunda Guerra, não sei o que tal, ele vai dizer assim, aquela música, tristeza não tem fim. Tem um negócio que é assim, a vida é angústia, a vida é dor. Isso se chama Schopenhauer. Não, mas deixa... Kierkegaard. Mas a vida é angústia, Tem a um vida é pouquinho dor. de Nietzsche também. Mas na poesia do Vinícius de Moraes, ele vai colocar a arte, a cultura e as relações, Como um o Schopenhauer! sexo. Schopenhauer, gente! O cara leu Schopenhauer, porque Schopenhauer é isso. O Schopenhauer é a constatação absoluta de que entre o tédio e a angústia, a gente se equilibra o tempo todo. E o que resguarda... Assim, o pessoal fala que Schopenhauer era niilista. Schopenhauer não era niilista no sentido clássico, isso veio a partir de Nietzsche. Schopenhauer era aquele que acreditava que entre a angústia e o tédio, o que nos tirava desse processo, o que nos concedia momentos de felicidade e transcendência era a arte, cara. E, inclusive, arte é o quê? Isso é Ferramenta de narração, né? E mais do que isso, tem uma Mas frase então, do se a Nietzsche que gente ele tiver fala... abundância material e pudermos todos nos dedicar à arte, cultura, literatura, filosofia, a gente não pode estar escapando da exato. ansiedade? Não, esse daí é o Homo Ludens. Inclusive, no livro, também do Byung-Chul Han, ele coloca o paradigma do Ludens como algo negativo, porque para você ser Ludens, você precisa... Ludens no sentido pleno. Você precisa de ócio absoluto, no sentido de que você não pode se ocupar por uma questão de necessidade. Porque se a disponibilidade está o tempo todo a serviço do indivíduo, então ela tá pegando o ônus da produção da sua sobrevivência e terceirizando para ela para oferecer para você conforto e ludicidade. Então isso gera um problema bastante. Isaac Asimov, eu gosto muito de Isaac ficção. Asimov. Eu gosto muito de ficção científica, você sabe disso. Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, dois gênios assim absolutos da história, e ambos se equilibram em diversos contos e momentos da obra dele nesses dois paradigmas. Isaac Asimov já tinha antecipado a inteligência artificial há muito tempo. Ele tem a figura do multivac, que é essa superinteligência que no frigir dos ovos nos leva a uma possibilidade de expansão. Mas há um determinado momento na obra dele que essa expansão não significa mais felicidade. O auge da expansão é literalmente o começo do declínio. Ele é totalmente o começo do declínio. Por quê? Porque ele não é um estado sustentável, Carla. Você pode ter milhões de anos de estabilidade, mas fatalmente o treco derruba no meio do caminho. Por quê? Porque não existe volta ao paraíso. A abundância não é a volta ao paraíso. A abundância, na verdade, quando você atinge a abundância, é o começo do fim. É o começo do fim. Por isso que, assim, essa conversa da singularidade, essa conversa das promessas, etc., etc., é o começo do fim. E aí, subrepticiamente, internamente, a gente tem aquela sensação. A gente tem aquela dupla sensação. Por um lado, aquela sensação de que está me faltando. Por outro lado, quando a gente chega, a gente sabe que no momento que a gente chegar, o processo vai começar de novo. Porque chegou, acabou. Vamos colocar mais um buraco aqui. Você acha que a perda do monopólio da inteligência que a gente pode estar diante é uma fonte de ansiedade? Total. Ela não só é uma fonte de ansiedade, como ela é uma fonte de ansiedade coletiva e compartilhada. Pior que a do clima? Ou ela é ela igual? É pareada com a do clima. Por quê? E aí eu vou puxar Schopenhauer de novo. Porque o que salva o homem entre o tédio e a angústia, o que é? A arte. O que uma inteligência artificial potente faz hoje? Potentíssimo? Arte. Arte. Ela escreve tão bem quanto a gente, ela narra tão bem quanto a gente. Te mostrei hoje, mostrei para Carla hoje, aliás, para quem não testou. Eu estou querendo acabar o Dopaminas mesmo. Eu mostrei. Eu acho que a gente nem devia mais fazer Dopaminas. Não, a gente vai fazer, sabe por quê? Porque a narração viva e vívida é uma coisa que ela não faz ainda. Mas a produção do conteúdo dessa narração é algo que me deixa... Por quê? Porque a instantaneidade está comendo da gente o fluxo do tempo, é aquilo que o Paulo falou. E só um ponto nisso que você acabou de dizer, que me surpreendeu bastante quando eu estava lendo a obra dele, é que a gente acha que a hiperexposição
como nas redes sociais, como recurso de construção de identidade, que eu já falei que não é, porque não existe processo de reflexão e memória naquilo que é produzido, porque tudo é descartável e está dentro do imediato, não pode ser associado, segundo ele, ao narcisismo. Então, o story, a exposição de si mesmo, para Byung-Chul Han, não é um comportamento narcisista. E eu não tinha parado para perceber isso. Ele vai dizer que, na verdade, essa hiperexposição é um desespero de construção narrativa dentro das redes sociais que não Cara, permitem mas essa aí, construção narrativa. não, passa a régua, acaba isso aqui. As pessoas não podem ser bordoadas desse jeito, Mas gente. eu vou trazer uma ponta de esperança. Isso, Eu vou trazer uma pontinha pelo de amor de Deus, esperança. precisa acabar. Nós estamos falando do nosso 28º episódio, 7 episódios de cada uma das 4 temporadas. Você faz favor de acabar com um pouco de esperança. Bom, é o seguinte, um breve contraponto. Isso é um material que eu escrevi já tem um ano e meio, que fala o seguinte: houve um período na história da humanidade muito similar ao que a gente está vivendo agora, onde a ansiedade era externa, por eventos externos, era muito grande. Houve uma ruptura de um modelo da sociedade que trazia um determinado boundaries, né? Porque a gente está falando de boundaries, a gente está falando de limites, a gente está falando de corrimões, a gente está falando de guias pelos quais a gente possa ter um caminho na vida. Então, houve um momento onde os deuses não existiam mais e o Cristo não existia ainda. Houve, de Cícero a Marco Aurélio, um momento único na história, onde só existiu o homem. Grande parte da minha vida iria passar-se tentando definir, depois descrever esse homem sozinho e, no entanto, ligado a tudo. Isso foi exatamente no momento, isso aí é Epiteto. Exatamente no momento em que, no que a gente chama estoicismo romano, porque tiveram 3 estoicismos, né? O estoicismo, o estoi, clássico, depois você teve o médio estoicismo, e depois você teve aquele que é conhecido, tudo que é livro de autoajuda, não comprem esses livros de autoajuda baseados no estoicismo, gente, aquilo é um crime, é um pecado, não se faz isso, tá? O estoicismo tem que ser lido como é realmente. E o Epiteto falava que, assim como o material do carpinteiro é a madeira, e a do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a vida de cada pessoa. Então, há uma filosofia que é uma filosofia de consolo. Há uma psicologia que eu acho que pode ser uma psicologia de consolo. É possível se entender que nós estamos entre meios. A gente gosta de ter respostas definidas, a gente gosta de achar que o momento presente ele é o definitivo, mas muito possivelmente, não é certeza, muito possivelmente a gente esteja em entremeios. Por quê? Porque quando a democracia desmonta, quando o Estado não funciona, quando a natureza te vira as costas e quando os deuses já não existem, o indivíduo só tem a si. E aí você tem algumas linhas de atuação. Você pode desenvolver a apatia. A apatia não é apatia depressiva. A apatia é a indiferença ao que não se pode controlar. Você pode desenvolver a ataraxia, que é o ideal de uma tranquilidade de espírito. Você pode principalmente dominar alguma coisa que está muito fora das nossas conversas atualmente, que é a autarquia, que é o domínio de si. A gente deve valorizar tudo isso e deve voltar a valorizar sobremaneira uma palavra que talvez tenha sido esquecida do nosso vocabulário. Solidão. Não é solitude, é solidão. É sentir-se só. Solidão. Quando a solidão é excessiva, a gente opta pela vida em sociedade. Mas quando a vida em sociedade é excessiva, a gente volta para a solidão. Então, uma remedia a outra. A gente está vivendo, Carla, eu acho que num período dialético. A gente fala muito de certezas absolutas, a gente fala muito de fins absolutos, a gente fala muito de etapas. Mas talvez seja Gramsci, né? É Gramsci, né, Paulo? O novo não nasceu, o velho já morreu e o novo ainda não nasceu? É Gramsci que... Não tenho certeza. Não, esse daí do Interregno. Interregno. Não, é o Bauman. Não, não é o Bauman. Não é o Então, eu Bauman. não sei. Eu acho que originalmente esse é do Gramsci. Acho, tá? Peraí que já, se for possível, Isso. a diretoria... Diretoria, manda pra gente ajuda. aqui Ajuda aí. Mas, de qualquer maneira, é extremamente importante em um momento onde a instantaneidade nos dá
tudo de mão beijada, inclusive nos dá a possibilidade de que eu, você, a gente exploda na casa dos vizinhos, é Gramsci. É ele mesmo, Gramsci, é isso Gramsci. aí. Ganhei, Paulo. Confirmado pelos Confirmado. nossos suportes externos. Então, eu acho que a gente tem essa ansiedade que leva, inclusive, né, Paula, à procrastinação, que a gente pode terminar hoje falando um pouquinho de procrastinação, mas acho que, eventualmente, a gente precisa aprender ou reaprender a viver oscilando e bailando nesses extremos. O próprio Byung-Chul, que o Paulo citou aqui 2 ou 3 vezes, que para quem não conhece, eu aconselho que conheça, são vários livrinhos, Carla, pequenininhos. Ele tem uns, sem brincadeira, uns 20 livrinhos. Sabe quem é apaixonado pelo Byung-Chul? Quem? Ela vai me matar agora. Já não gostei, fala. Miguel Nicoleles. Não. Mas ele é bom. Não, ele é bom. Byung-Chul é maravilhoso. Eu gosto do Nicoleles. Eu falei que eu vou me aprofundar até por um respeito ao seu trabalho, que está endossando o que ele está falando. Então, acho que a gente tem que prestar atenção. É que ele tinha virado meio mainstream, né? Então, ficou uma coisa não só isso, né? E ele vai ocupando um espaço meio poeta maldito, assim, né? Que vai criando mas ele está se equilibrando, né? Entre o tédio e a angústia, né? Então, assim, ele já teve a angústia da criação, agora ele deve estar meio entediado, vamos criar arte aí no meio do caminho. Mas, voltando, o que o próprio Byung-Chul coloca para si, e ele tem evoluído ao longo da obra dele, é que se a gente bate nesse lugar completo, da desesperança completo, a gente morre. A gente literalmente morre. Então, o Byung-Chul, a última obra dele, que eu já recomendei para o Paulo vai ler, mas ele tem que estar psicologicamente preparado, porque vai quebrar um pouco das pernas do Paulo, é o resgate da esperança. A esperança não como um lugar de estar, a esperança como estado de ser. E ele advoga que é possível a gente estar nesse estado de ser de esperança, que é um estado constitutivo, ele é um estado que você, como neurocientista, diria, é um estado até biológico de estar no mundo, não de ser, de ser. Exato, não de estar, de ser no mundo. E ele propõe essa retomada. E ele propõe essa retomada, Carla, de um jeito que para você vai parecer uma aberração, para metade da galera que está nos assistindo também, mas é uma posição política, e uma posição política não no sentido de direita ou esquerda, uma posição política é uma posição de ação no mundo. E a ação tipo Aristóteles, o homem é um animal político? O zoom politikon, mas o animal político do Aristóteles era porque o Aristóteles era incapaz de ver o ser humano na sua forma e na sua essência como sendo algo que prescindisse dos outros seres humanos. Então, quando ele fala que o animal é um ser político, é na organização da sociedade que se constitui o ser humano. O ser humano não se constitui como um animal, o ser humano não se constitui como uma entidade divina, ele se constitui como um ser político, um ser da polis, um ser da comunidade, um ser da sociedade. Mas por que você disse que eu discordaria? Eu acho que eu sou a pessoa que mais advoga nesse sentido. Bom, de construir um caminho pelo coletivo, pela estrutura. Porque o Byung-Chul, a posição política dele é outra. A posição política dele, ele se entende como um ser de sociedade, mas a comunidade dele é uma comunidade minúscula. Ele se relaciona com os alunos e ele não se relaciona com os alunos com clientes. Ele fala claramente, eu não trato o aluno como cliente. Eles são meus alunos. Segundo, eu não viajo. Byung-Chul não viaja. Ele não faz turismo, ele se desloca para eventos, quando eu falo, coisas da vida, né? Muito específicas, volta para a casa dele. Ele não tem eletrônicos, ele não tem celular, ele estuda as redes quando ele vai dar as aulas na universidade, que é onde ele tem o contato do mundo dele, e a vida dele é uma vida onde ele busca fazer as coisas no jardim. Então, a opção política do Byung-Chul, que é um ato de resistência, aí quando eu coloco como política, é um ato de resistência, é entender que ele é um animal político, mas que nós temos uma limitação de microcosmos. A gente só consegue operar com sabedoria, a gente só consegue operar com alteridade, inclusive, em um espaço de microcosmo estabelecido. Jamais um espaço de macrocosmo. Paulo.
Ai, ai. Eu gostaria apenas de dizer que, que a gente fez uma análise, e assim, eu sou extremamente modesto na maioria das vezes que a gente está fazendo o programa, mas eu tenho que dizer que eu acho que a gente fez uma análise brilhante e à altura, do tema, porque a gente já viu esse tema ser abordado várias vezes. É um tema que a gente está, do ponto de vista algorítmico, ele está aí rodando o tempo todo, mas a gente conseguiu tratar de uma forma muito, muito comprometida, extremamente interdisciplinar, e a gente conseguiu, eu acho que naquelas raras vezes, entrar em um consenso extremamente harmonioso sobre esse tema. E que a E princípio, né, Paulo, não foi o ponto de partida de nenhum dos três. Eu acho isso brilhante. Eu acho que para isso que serve exato. dopaminas. Exato. E engraçado, a Ana falou de microcosmo. Eu acho que para mim eu tenho dopaminas, vocês duas, como um microcosmo de discussão, de elaboração de narrativas, inclusive de compreensão de mundo. Eu acho que as pessoas têm que encontrar os seus microcosmos, de fato. As pessoas precisam encontrar as suas relações, aqueles lugares em que é permitido ser quem elas É. são. A gente está vivendo em um ambiente extremamente hostil e é uma hostilidade muito simbólica, porque a abundância ela dá essa imagem de conforto e bem-estar. Mas se a gente analisar o plano de fundo, a gente está num estado de violência É. simbólico extremamente constante. Eu acho que a ansiedade vem muito desse processo crônico de violência simbólica que não está localizada. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, onde é que está isso? Você consegue enxergar? Faz um exercício. Eu acho que esse exercício é o exercício que a gente está tentando propor aqui durante esses minutos de episódio. Onde é que está localizado esse problema daquilo que lhe aflige, que lhe causa dor, que gera violência? Massa. Nossa, e hoje eu tive um outro insight. Eu acho que hoje a gente está assim, saudoso, e a gente está, né, passando uma A gente régua está numa coisa. afiado para um. Não, e passando, A gente está passando, muito afiado. passando uma régua linda nesse trabalho que a gente realizou em 24. E como é legal a gente perceber que à medida que você vai lendo coisas e você mergulha num mundo e eu mergulho em outro, e o Paulo em outro, e os nossos convidados, cada um vai mergulhando no seu próprio universo, a gente acaba ficando em muitos momentos até monotemático, né? Tipo, você sempre brincou comigo, ela vem ela com Lady Sapiens, aí não sei o que lá. Aliás, a gente não fez Late Sapiens em 2024. Nós Não vamos ter que fizemos, fazer vamos Late ter que Sapiens fazer. em 2025. Mas aí agora eu vou entendendo para onde você está indo, porque você vai trazendo uma teia da esperança e a esperança migra em tudo que a gente está falando. E depois a gente tem uma teia, sei lá, da visão de ansiedade, da visão. E a gente vai migrando com tudo isso. Então, essas tessituras que vão se construindo é o que dá a amálgama de um pensamento sistêmico, onde a gente consegue implementar várias É. coisas. E eu sozinha seria incapaz de produzir o pensamento sistêmico que eu produzo com vocês. Então, Sim, obrigada. vocês me orientam. Inclusive, eu digo que nesse episódio vocês orientaram dúvidas, pontos, interrogações que eu tive durante todo o meu processo de leitura, que foi esclarecido com a visão de vocês duas. Eu tô assim muito contente com isso, porque eu estava me descabelando para tentar chegar num consenso com essas obras, e eu acho que eu consegui fazer isso com vocês duas. Maravilha. É isso que Boa. essa é a potência do coletivo. E a gente tem, né? Mesmo que seja um microcosmo, mesmo que sejam 5, sejam 10 pessoas, eu acho que a gente acaba produzindo mais do que nessa grande rede coletiva, onde definitivamente todo mundo está meio Ah, eu dessubjetivado, detesto né? muita gente, né? Então tá bom que seja microcosmo. Lembra, cada vez gosto mais de menos gente, né? É isso. Gente, deixa. 28 episódios de Não, dopaminas isso no aqui é um ar. clássico. A gente vai fazer um documentário disso daqui logo, logo. Nos aguardem, não é, Carla Muito Quepo? bom. Vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu pedir para quem está nos vendo aqui, nós estamos encerrando, né, Dopaminas esse ano. Gente, a gente quer temas para o ano que vem. Temas dúbios, temas feios, temas sujos e malvados. E sabe o que a gente pode fazer também? A gente pode rever temas que a gente tratou nas primeiras 4 temporadas,
à luz do ano de 2025, Boa. com outros convidados e Boa. com vocês que Outros convidados, mas o comentaram. Paulinho fica, né? A Paulinha é dopamina, aí Ah, não tem o que tá bom. fazer. Então né? tá Não bom. tem o que Paulinho, fazer. você vai ter que agora ele rindo, que lindão. Tá muito blogueirinho de vermelho. blogueirinho, tá 2 blogueirinho. temporadas de dopaminas depois, ele assumiu, vestiu. E eu quero que Sim. vocês também pensem na possibilidade de estar conosco. Ai, gente, eu tô tentando convencer ela a fazer um Dopaminas aqui em São Paulo, uma arena ao vivo para 100 pessoas, umas 4 horas de Dopaminas. Escreve aqui no Por comentário, manda no Instagram, fala pra gente, eu vou, que a gente já vai começar a fazer uma listinha e já a gente vai achar lugar, vamos criar essa oportunidade para fechar esse ano de 24, quem sabe, em grande estilo com vocês, no começo de dezembro, num lugar bem legal, fazendo um Dopaminas ao vivo, todo mundo participando, 5 horas de Eu programa. prometo para eterno. vocês que eu seguro 5 horas. A Carla eu não sei, né? É, Porque a Carla- feio, mas né? ela Uma desgraça, Deixa né? veinha, né? Até lá Veinha, seu deixa cabelo veinha. já vai ter mudado de cor? Não sei. Ah, então tá bom. Vamos lá. L'Oréal, vamos lá, vai. L'Oréal, dá uma força. Meus amores, é isso. A gente vai passar essa reguinha aqui nesse ano. Estamos mudando de estúdio. Vai ter cenário novo. A gente quer os temas. A gente quer pensar de outras formas, inclusive de voltar a tratar dos temas que a gente já tratou, colocando outras camadas que a gente tenha percebido, comentando coisas que vocês comentaram aqui e trazendo vocês para defenderem os seus pontos de vista, porque vocês perceberam, né? Dopaminas pode ter a necessidade de você ter que suspender a crença, vocês podem ter que nos perdoar às vezes porque nós podemos ser grosseiras e agressivas ao defender as nossas ideias, mas o objetivo central é que a gente definitivamente nunca deixe de crescer como grupo, como pessoas, para poder valer a pena estar nessa loucura que a gente está enfiado. Aninha, muito obrigado pela parceria. Eu te amo, mas você tinha que comer meu discurso lindo de encerramento, né? Te odeio, mentira, te amo. Beijo, Tchau, pessoal. gente, A tchau. gente se vê. Você tinha que comer meu discurso, né? Perdi a chance de fazer um treco lindo.